A entrevista de Rupert Lowe com Joe Rogan está irritando muitos islamistas, muçulmanos, moderados, radicais, seja qual for o tipo que você preferir. Está incomodando todos eles, o que significa que Rupert Lowe está fazendo algo certo. Assista a isso. Assista ao maior canal de propaganda islamista da Grã-Bretanha, Five Pillars. Extrema-direita britânica. Eles adoram usar esse rótulo como se alguém ainda se importasse com isso. O deputado britânico de extrema-direita Rupert Lowe foi condenado. Por muçulmanos? Não nos importamos. E pelos progressistas também não. Após sua recente participação em um podcast apresentado por Joe Rogan, Lowe fez um discurso obsessivo sobre muçulmanos e imigração, espalhando teorias da conspiração, alegando que os muçulmanos querem tomar conta da Grã-Bretanha e estão operando uma sociedade paralela por meio de tribunais da Sharia. Então, isso é uma teoria da conspiração. Olha isso, eu tuitei isso e quase consegui mais engajamento que ele. Ele só conseguiu 1.000 curtidas sendo o post principal, e eu já tive 720 curtidas. Então, o que digo é, isso é o que os próprios muçulmanos afirmam. Eles vão dominar e o mundo todo se renderá ao Islã? Muçulmanos afirmam que racistas de extrema-direita divulgam essas teorias da conspiração. A extrema-direita teria instruído esse muçulmano a falar isso? Pode falar. Chegará um momento em que esse governo opressor ou o sistema que não aceitamos vai acabar. Na época do fim dos tempos, esse mesmo sistema islâmico, essa sociedade islâmica vai retornar da melhor forma possível, conforme o método de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E se Deus quiser, nós estudamos sua biografia, estudamos o Islã, seguimos sua metodologia, que é a metodologia perfeita. Eles mesmos dizem isso. Tipo, o que há de errado com essas pessoas? Quero dizer, se estivéssemos inventando, certo? Se estivéssemos inventando isso e não houvesse vídeos em que homens muçulmanos dizem isso explicitamente. Então saiba disso. Que o Islã entrará em cada casa, Ignore os islamofóbicos. Eles podem falar, mas seus filhos serão muçulmanos. Como? Olhe para isso. O mundo se dividiu em dois. Um é o Islã e o outro são aqueles que querem destruir isso e destruir a sociedade. Veja, o Islã vai entrar em cada lar, quer você goste ou não. E nós não gostamos disso. Então, como resultado, vamos impedir isso. Como vamos impedir? Olhe para isso. Todos eles. Todos dizem a mesma coisa. Quem é esse cara? Esse cara, esqueci o nome dele. Shabir, eu acho. Eu costumava chamá-lo de Malange. Algo em que todos nós acreditamos e não temos nenhuma dúvida. Isso é visionário, isso é uma missão poderosa. É uma luta sagrada. O Islã entrará em cada casa. Eles mesmos dizem que é isso. Olhe para isso. Mamãe australiana Islã? Entrará em cada casa. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seja feita de tijolo ou de tenda, na cidade, no vilarejo, no deserto, o Islã, inshallah, entrará. Então eu entrarei em cada casa. E esse lunático está tentando nos dizer que Rupert Lowe e outras pessoas da extrema-direita estão promovendo essa teoria da conspiração. Tipo, o que há de errado com essas pessoas? Eles não sabem? Tipo, ele, obviamente. E essa conta é obviamente administrada por Roshan M. Saleh. Aliás, ele mesmo já se gabou de controlar as prisões britânicas. O que é isso? Está orgulhosamente se gabando de que qualquer criminoso ou bandido por aí que esteja pensando em atacar muçulmanos deve perceber que nós, muçulmanos, somos extremamente influentes nas prisões britânicas. Então, se você for condenado por um crime, há uma boa chance de receber uma punição dupla. Ele apagou rápido após outros muçulmanos alertarem. Irmão, isso não é para se gabar, fazemos discretamente, ok? Deixe que sejam islamofóbicos. Quando forem para a prisão, cuidamos deles. Tipo aquele cara que jogou um pedaço de bacon na frente de uma mesquita e depois morreu misteriosamente em uma prisão britânica, e então ele morreu misteriosamente em uma prisão britânica. Todos riram disso. Esse cara, Kevin Cran, ele foi condenado a 12 meses de prisão por jogar bacon em uma mesquita. E ele morreu na prisão, então é disso que ele estava falando quando falou em receber uma punição dupla. Mas tem tantos vídeos desses muçulmanos dizendo o que vão fazer. Ouça esse cara. Infelizmente, hoje em dia, a gente não repete isso o suficiente ou não tem esse conceito de aquedar firme na nossa mente que o Islã não veio para coexistir. O Islã é o Islã lá.
E o Islã ya'lu wa la yula alayh. E o Islã é elevado e nada é elevado acima do Islã. A extrema-direita o apoiou? A extrema-direita mandou ele dizer essas coisas? Olha, o que há de errado com essas pessoas? Então eles acham que podem enganar todo mundo. Tipo, neste ponto, isso é mentira e enganação descaradas, na cara dura. Eu costumava pensar que, ok, talvez, sabe? É assim que eles acreditam. Talvez eles realmente acreditem que estão sendo vítimas. Vamos lá, sua farsa foi descoberta, meus caros muçulmanos. Olhem para isso. Mehdi Hassan entrou na conversa e foi desmascarado. Rupert Lowe fez 9 afirmações falsas para Joe Rogan sobre muçulmanos, imigrantes e outros temas. Sua descrição do massacre de Dunblane como um único assassinato foi corretamente criticada. Mas aqui no Zetal Reino Unido, nós denunciamos muitas outras afirmações ofensivas dele, então eu pesquisei sobre isso. Eu pensei, ok, vou ver o que ele está dizendo. Mas olha isso, está escondido atrás de um paywall. Muito bem, Mehdi Hassan. Muito bem tentando servir a sua comunidade muçulmana. Eu costumava pensar que ele era um islamista, mas acima disso, ele é um picareta. Ele quer ajudar a comunidade, mas também ganhar o máximo possível. Não deveria ser de graça? Não vou pagar para ele. Não vou fazer isso. Eu não vou contribuir financeiramente para o golpe dele. Então esse é o trecho do qual eles estão falando, no qual ele claramente se expressou mal. Rupert Lowe mentiu sobre o massacre na escola de Dunblane, que resultou em controle mais rígido de armas. O que é isso? E é por isso que só exibiram 15 segundos disso, Como você sabe, proibiram armas de mão. nos anos 90, certo? No final dos anos 90, porque houve um assassinato em Dunblane, Um assassinato. um assassinato. Então todo mundo, meu pai costumava atirar com pistolas pela Universidade de Oxford e ele já faleceu. Deus o tenha. Então, ele claramente queria dizer que um incidente aconteceu muito parecido com o que aconteceu na Austrália. E o momento é bem suspeito, para ser sincero. Em 1996, tivemos o massacre de Port Arthur, na Tasmânia. Um lunático perturbado foi até a prisão de Port Arthur, que é um ponto turístico, e simplesmente começou a atirar nas pessoas. Acho que 25, 30 pessoas foram mortas. No dia seguinte, John Howard disse: "Sabe de uma coisa? Devolvam todas as suas armas." A Austrália, como sociedade de alta confiança e homogênea, entregou voluntariamente todas as armas. Acho que era isso que ele quis dizer. Ele se expressou mal, parecendo mentir sobre um tiroteio em massa. Por definição, tiroteio em massa é isso mesmo. Não dá para dizer que foi apenas um assassinato. Obviamente ele se expressou mal, mas é isso. Mas eles não ligam para os detalhes. Eles não ligam para os detalhes desde que possam enganar as pessoas. Mas Mehdi Hassan, você não pode esperar nada dessas pessoas. Você não pode esperar que eles digam a verdade, porque por que fariam isso? Mas não são só eles que se ofendem com isso. Tem uns lunáticos woke e otários que também se ofendem. Olha esse cara. Beleza, então eu assisti esse podcast com Rupert Lowe e Joe Rogan. Rupert Lowe me parece bem a moda antiga, tradicional do sistema, tipo lorde na mansão e camponês na cabana vivendo da terra. Aquele negócio de sim, senhor, não, senhor. Posso estar errado, não sei. Posso estar errado. Então ele construiu toda a narrativa, ele pintou um quadro, posso estar errado. Ele fez um retrato da personalidade do Rupert Lowe, psicanalizou e no final disse, posso estar errado, não sei. Então por que falou isso se não tem certeza? Eu não vi muito dele, mas o que eu sei é que ele mente, e ele não. Não falo apenas de pequenos erros ou confundir dados, mas de mentiras descaradas na cara dura. No podcast, disseram que proibimos revólveres e pistolas no Reino Unido por causa de um assassinato em Dunblane. Vamos esclarecer isso. Todos podem ver. Então como você sabe? Como você sabe que ele mentiu e não errou e não se expressou mal? Como você sabe? Só isso? É tudo que tem? Crianças pequenas e uma professora morreram tragicamente. Todo mundo sabe disso. Isso é uma mentira descarada. A outra é que a comunidade muçulmana tem seus próprios tribunais da Sharia e que a comunidade muçulmana no Reino Unido vive sob tribunais da Sharia e sob um sistema legal secundário. Simplesmente não é verdade. Isso é mentira. Existem conselhos muçulmanos que tratam quase só de questões domésticas e conflitos entre casais. Na verdade, eu apontei isso no meu vídeo, acho que ele se expressou mal. Esse é o meu vídeo quando eu estava reagindo à entrevista de Rupert Lowe e eu realmente destaquei isso. E novamente fico feliz em dar a ele o benefício da dúvida. No tribunal. Eles têm o próprio tribunal, tribunais da Sharia. Sim, paralelo, um sistema legal paralelo. Ok, então é um sistema legal paralelo sem reconhecimento do governo britânico existente na Inglaterra, É tolerado. tolerado. Então eles estão cientes disso. Sim. Eles sabem das punições que este tribunal aplica. É como se eles estivessem policiando o próprio povo deles, não.
Não há punições. Então, eles são tribunais da Sharia apenas para fins domésticos. Por exemplo, herança que é extremamente misógina. Onde estão as feministas? Porque a filha recebe 1/3 do que o filho recebe. E isso é perfeitamente aceitável. E todos esses muçulmanos britânicos, eles estão totalmente de acordo com isso. E o governo britânico tolera isso, enquanto eles deveriam. Então eu não estou dizendo isso como defesa, alegando não ser crime apenas para fins domésticos. E você tem que... Então eu percebi isso e também apontei isso. E eu sabia que eles iam se aproveitar disso. E eles vão fazer um escândalo sobre isso. Enfim, ele fez uma psicanálise de Rupert Lowe. Deixa eu te contar. Olha só como esse cara é idiota. Deixa eu te mostrar. Como vocês sabem, Pauline Hanson está no Reino Unido. Eu vou reagir a isso. E ela foi com Tommy Robinson para Luton, a cidade natal dele. Confira. Veja como o raciocínio dele é idiota. Então, esse é o Tommy na minha cidade natal, Luton, alguns dias atrás, andando por lá, dizendo para todo mundo que é a cidade natal dele. Pelo que eu sei, ele não mora em Luton há pelo menos 10 anos. Tudo bem. Isso não significa que não seja a cidade natal dele. Até onde eu sei... Cidade natal literalmente significa onde você cresceu. Onde? E ele está andando por Luton com câmeras e seguranças. Se essa fosse sua cidade natal, cara, por que você precisa de câmeras e seguranças para andar por ela? Porque ninguém gosta de você. É por isso. Que linha de raciocínio idiota! Então, se ninguém gosta de você, ou seja, as pessoas vão chegar e te bater, esse é exatamente o ponto dele. Que existem pessoas que chegam e querem machucá-lo porque não gostam dele. Como isso pode ser uma coisa boa, seu idiota? Obviamente, esse cara é um corno. Ele não vê problema nenhum em sua cidade natal cair nas mãos dos islamistas. Ele não se importa com isso. Talvez. Bom, quer saber? Não importa o nome dele. Talvez tente dizer algo contra o Islã ou aquelas pessoas. Talvez tente praticar sua liberdade de expressão do mesmo jeito que você faz contra Tommy Robinson. Veja o que acontece. Vamos ver se você vai precisar de seguranças lá ou não. Toda a alegação de Tommy Robinson é que sua cidade natal caiu nas mãos dos islamistas, dos muçulmanos. É por isso que ele precisa andar com seguranças. Se você quisesse condenar Tommy Robinson, então deveria ter mostrado que, olha, está tudo bem, não há violência. Ninguém ameaça ninguém em Luton. Tommy Robinson está exagerando ao andar com seguranças. O simples fato de você confirmar que ele precisa de seguranças prova o ponto dele. Como isso pode ser algo bom, seu idiota? Mas é esse o nível de burrice deles. Isso está me lembrando daquela paquistanesa, britânica de origem paquistanesa, influenciadora ou atriz, sei lá. O nome dela era Saira Khan ou algo assim. Deixa eu te mostrar esse vídeo. Estou aqui como voluntário. Sem carreira e dinheiro, essas pessoas não estariam. Nada é mais forte que o coração de um voluntário. Veja isso. Ela faz uma careta. Qual a defesa dela? O que aconteceu comigo por ter essa opinião e falar do jeito que eu falo, destruiu minha vida. Destruiu a vida da minha esposa, destruiu a vida da minha mãe. Eu vivo com ameaças de morte constantes. Tenho algumas aqui se quiser ler sobre o sistema policial de 2 pesos e 2 medidas. Preciso usar colete à prova de balas. Tem muita gente querendo me matar. Pare de ser racista e preconceituoso. Pessoas racistas. Olha todos esses idiotas aplaudindo. Pare de ser racista e preconceituoso. Ou seja, se você é racista e intolerante, então está tudo bem as pessoas ameaçarem a sua vida. Tudo bem, ela disse literalmente que você deveria viver sempre com medo, mas sabe, fica ainda melhor. É exatamente o que esse outro idiota acabou de dizer. Que ninguém gosta de você, por isso está tudo bem você temer pela sua segurança. Tudo bem, as pessoas deveriam chegar e tentar te ameaçar. O quê? Eles são malucos da cabeça. Você pode, por favor, explicar uma coisa que eu já disse? Eu sou um cidadão britânico. Nasci neste país e não falo besteira como você. Faço. O que estou dizendo? Isso mesmo. Sabe por quê? É porque eu sou uma pessoa legal. Por favor, explique. Se você falar sobre mim... Sou uma pessoa legal, por isso não recebo sentenças de morte. Eu sou uma pessoa legal. É por isso que eu não recebo ameaças de morte. Olha só. Vegan S Islam. Vocês perderam dinheiro. Vegan S Islam. Vocês perderam dinheiro. Perderam. Ponto. Olhe pra isso. Anos depois, Said Khan critica o Islã. E veja, Sarah Khan revela que foi rotulada de vendida aos brancos e racista pela comunidade asiática por falar sobre radicalização e afirma que os jovens estão sendo doutrinados em casa. Ela descobre que está acontecendo isso. Sarah Khan fica triste com ameaças de morte após revelar que não é mais muçulmana. Então ela é ex-muçulmana e eu não sou o dono dela. Essa mulher idiota. Escuta isso.
Imagine minha imagem sendo, você sabe, publicada. Imagine os comentários mais horríveis e repugnantes que recebi. E entre eles havia uma ameaça de morte. Quero dizer, uma ameaça de morte. Em que mundo vivemos? Estamos em 2017, é a Grã-Bretanha. 17. E ela não apareceu desde então. Ela se escondeu. Matar outras pessoas em nome da religião é um pecado. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os bons não façam nada. E pense sobre isso. Se todos nós apenas ficássemos sentados e não disséssemos nada, na verdade, coisas terríveis aconteceriam. Que lenda, Tommy! Então é exatamente isso que esse idiota está fazendo e dizendo, esse idiota. Ele diz que é normal você ter medo pela sua vida porque ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você. Por que você precisa de câmeras e seguranças para andar por lá? Porque ninguém gosta de você. É por isso. Ninguém em Luton gosta de você, cara. É por isso que você precisa de câmeras e seguranças para andar por lá. Eu não preciso de câmeras e seguranças para andar em nenhum lugar de Luton. Eu estou em Luton agora. Ainda estou no bairro. Ainda moro lá. Eu não moro na Espanha. Eu não fico gritando de longe. Tá vendo isso? Esta é a Sarah Khan 2.0. Basta mencionar o Islã para ver a reação. Veja o que acontece com você. Deus, esses caras são tão idiotas, por isso eu tenho uma palavra nova para ele. Ele é um corno manso. Ele fica feliz em ver seu país, sua civilização, sua sociedade sendo ferrados por islamistas barbados do terceiro mundo, e ele está de boa com isso. Que baita capacho. Que posição horrível. Horrível de se estar. Então é isso aí, pessoal. Rupert Lowe está irritando toda essa gente, e eu acho que isso é uma coisa boa.